falado aos nossos corações. E início de ano, né? 2024 aí já, janeiro já foi embora, estamos no primeiro dia, aleluia, o primeiro dia do mês de fevereiro. Ai, gente, desculpa, a célula dos juniores, por favor, podem subir. Tinha esquecido, glória a Deus. Então, e aí esse ano já começou assim muito rápido, né? Que já acabou janeiro, meu Deus. Já é Jingle Bell de novo. Já a gente está fazendo festa de novo, né? Mas os tempos têm se abreviado e tudo isso é com um propósito, né? E geralmente, queridos, no início do ano a gente faz esse ano não, acho que tem uns 2 anos que a pastora não entrega os alvos, né, para a gente fazer, porque ela já ensinou que a gente precisa fazer isso, então não precisa a igreja entregar o papel para a gente listar os nossos alvos para o ano que se segue, né, que vem. E quantos aqui já fizeram muitos alvos nos anos que se passaram, que entregava os alvos e que a gente tinha que apresentar no culto de encerramento? Quantos já fizeram e muitos não cumpriram a metade do que listaram? Ainda bem que eu não estou sozinha. Glória a Deus. Então, Deus não falou só comigo, vai falar com vocês também. Aleluia. Né? E o tema da nossa ministração hoje, queridos, é praticando nossas prioridades. Nós iremos abrir em 3 referências. Primeiro está em Lucas 14, 28. Aleluia. Lucas 14, 28. Amém? Glória a Deus. Aí tem que tirar o óculos, que ele é de longe. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Agora vamos lá para Gálatas 5,16. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Agora vamos voltar no Antigo Testamento, lá em Miqueias, profeta menor. Aleluia. Miqueias, capítulo 6, verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de ti, que pratiques a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigada porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos instrui. Obrigada pela oportunidade que temos de sermos ensinados pelo Senhor. Fala o nosso coração nessa noite, Deus, nos diz e nos ensina aquilo que o Senhor quer para que venhamos trilhar, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, pensando nisso, né, nessas metas, nesses objetivos, no meu trabalho eu também preciso listar algumas coisas que eu preciso desenvolver ao longo dos bimestres com os meus alunos, algumas habilidades e algumas metas que eles precisam alcançar dentro das suas aprendizagens. E pensando nisso, enquanto eu refletia e analisava a respeito do que seria proposto para eles,
eu parei assim e fiquei pensando um pouco na minha vida, né? De repente, assim, sabe, quando do nada, plim, vem uns pensamentos assim na nossa mente. E eu comecei a pensar, a partir da situação dos meus alunos, o quão perto e o quão distante eles estavam do que se esperava, do que nós iríamos propor para eles, do que era a meta para que eles alcançassem naquele ensino, naquele atendimento que eu faço semanalmente com eles. E aí eu pensando, eu disse assim, eu transferi aquela situação para a minha vida, e eu pensei assim, meu Deus, o quão perto ou o quão distante eu estou do propósito de Deus para a minha vida. Sabe assim, às vezes a gente vai levando a nossa vida, né? A gente vai vivendo, vai servindo, acorda, trabalha, faz o que tem que fazer, faz o devocional, vem para a igreja, faz os trabalhos que tem que fazer. E, de repente, a gente se para pensando, mas será que é isso mesmo que Deus quer para mim? Alguém de vocês já passou por isso? Ai, que bom, glória a Deus. Então, não estou ficando maluca. E aí, eu fiquei assim, pensando, meu Deus, será que as escolhas que eu estou fazendo hoje, elas estão me levando para frente ou me trazendo para trás do propósito que o Senhor tem feito para mim? Será que, de fato, eu estou atenta para aquilo que o Senhor quer que eu faça? Para aquilo que o Senhor me chamou para fazer? Aí eu dei uma paradinha no que eu estava fazendo e eu comecei a refletir e pensar, meu Deus do céu, se o Senhor vier hoje, daqui a pouco, meu Deus, e se eu não tiver feito o que o Senhor queria que eu fizesse? Né? E aí a gente começa a pensar e a gente começa a refletir a respeito disso, e ao mesmo tempo eu fico feliz, porque não são coisas da minha cabeça. Eu sei que é o Senhor que muitas vezes quer dizer, para um pouquinho, muda a direção, muda o foco, reveja os seus alvos, os seus objetivos. Isso está atrelado àquilo que de fato é importante, aquilo que de fato vai te fazer chegar no céu. E aí a gente começa a pensar a respeito disso, se aquilo que a gente quer está alinhado à vontade de Deus para nós. Só para vocês terem uma ideia, o ano passado, deixa eu ver, acho que antes do meio do ano, eu estava assistindo uma série investigativa sobre alguns crimes que tinham acontecido no Brasil, né? Assim, uns crimes assim que foram solucionados e que precisava de perícia criminal e tudo, e assim. E eu me lembro que eu tinha muita vontade de ser policial, gente, mas eu acho que eu não ia passar no teste de altura. Porque eles exigem, né, um certo padrão físico. Mas aí eu lembro que quando eu cheguei aqui em Parauapebas, estava tendo um curso para a Polícia Civil do Pará, e não precisa ser tão grande, tá? Para ser policial civil. E tinha vaga de perito criminal, né? E na hora de eu fazer a inscrição, eu disse, será que eu faço para esse negócio? Aí eu, não, vou fazer para... Tinha mais vaga para a Polícia Civil que para perito, né? Eu disse, não, vou para onde tem mais vaga, não tenho muitos estudos a respeito. E eu assistia uma série da Universal, que a gente tinha TV em casa, que era sobre crimes, assim, né? E tinha sempre um cara que ele fazia as perícias. Gente, por incrível que pareça, se eu tivesse feito prova para o perito criminal, eu tinha passado. Eu fechei a prova só lembrando do que eu assistia nas séries. E aí eu me lembrei disso, de repente, eu assisti nessas séries no meio do ano passado, eu me lembrei disso, aí eu disse assim, fiquei encantada de novo, né? Comecei a assistir uma sequência de séries, aí eu estava... Foi nas férias, foi antes das férias, aí eu fui para São Luís, fiquei com a minha família, e meu irmão é policial, né? Ele me viu assistindo. Ele, menina, tu fica assistindo essas coisas aí, depois tu fica
com paranoia na tua cabeça. Para disso, tem que ter saúde mental, para de estar assistindo essas coisas. Eu disse, não, mas eu não estou assistindo para ficar deprimida, é porque eu acho interessante a profissão e tal, tudo. Ele disse, eu nem tenho mais idade para fazer isso. Eu disse, gente, quem te disse? Eu disse assim, rapaz, se fosse da vontade de Deus, se eu tivesse certeza que Deus queria que eu fosse perita criminal, eu ia fazer prova de novo quando tivesse aí. Mas aí a gente vai, chega a realidade, acaba as férias, a gente tem que encarar a vida, né? Eu não tive mais tempo para assistir as séries e desisti da ideia. Mas assim, eu sei que em muitas, principalmente os jovens, muitas vezes na vida, a gente fica com dúvida daquilo que a gente quer ser, do que a gente quer fazer. E quando a gente está na fase adulta, às vezes a gente se arrepende, poxa, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Mas aí a gente pensa assim, eita, mas será que a minha escolha me levaria para onde eu estou hoje? Será que se eu tivesse escolhido no passado, eu teria vivido experiências, conhecido pessoas, eu estaria aqui, né? Então, o que eu aprendi com esse exercício que eu fiz? Que é importante que a gente trace metas. Eu não me arrependo do que eu sou hoje, do que eu me formei, eu não me arrependo da vida que eu tenho. Eu sou muito feliz, graças a Deus. E se Deus tem algo muito melhor, níveis muito maiores, eu já disse para Ele, Senhor, eu quero esse nível que o Senhor tem para mim, né? Mas uma coisa eu aprendi, é importante que a gente trace metas. Não é bom que a gente viva a vida como se a gente não tivesse um objetivo. Existe um ditado que diz assim, cadê? Onde foi que eu anotei? Não é um ditado, esse é do C.S. Lewis, é um famoso escritor cristão. Ele disse assim, objetive o céu e você conquistará a terra, né? Então, as nossas escolhas diárias, elas vão nos levar para algum lugar. E se a gente não traçar, não estiver definido na nossa mente aonde nós queremos chegar, qualquer jeito a gente vai chegar lá. E não é bom chegar em algum lugar de qualquer jeito, né? É bom que a gente esteja preparado. E o que eu escolho hoje, em todas as áreas da minha vida, vai determinar o meu amanhã. Ainda agora eu entrei no banheiro para arrumar o cabelo, foi uma escolha, esse cabelo, né? Essa é a minha realidade, esse é o meu cabelo. Mas quando eu tinha 16 anos de idade, eu passei por um processo químico. Então, eu tinha muito cabelo. Gente, vocês não têm noção, cabelo para 3 cabeças, ainda sobrava cabelo. E quando eu cheguei, tem 1 ano mais ou menos, 2 anos vai fazer, que eu entrei na transição. Então, mais ou menos 15 anos, eu passei fazendo química no meu cabelo. Então, eu não me lembrava desse cabelo, desse rosto, dessa fisionomia. Vocês que conviveram comigo, vocês lembram de mim com cabelo liso, né? Então, assim, no começo foi difícil eu aceitar, eu me achava feia, eu não gostava, mas eu precisava. Por quê? Porque a química que eu fazia estava prejudicando meu cabelo. Eu estava ficando careca, gente. Tinha brecha, assim, de careca na cabeça. Né? Então, eu estava com cabelo fraco. Meu sonho era ter cabelo grande. Eu entrei em vários programas de Rapunzel para fazer cabelo crescer, gastei dinheiro. Nossa, não deu certo. Porque essa não era a minha identidade. Eu não ia crescer, ter um cabelo grande, se o meu cabelo não era liso. Né? Então, ele vai crescer assim, nesse formato aqui. Então, assim, tudo aquilo que a gente decide, por mais que aparentemente pareça bom para a gente, vai ter uma consequência. Era muito bom ter o cabelo liso, era legal, as fotos ficavam legal. Nem todas as fotos ficam bacanas com esse cabelo, mas esse é o meu cabelo. E agora ele é rápido, eu não gasto mais tempo. Eu não me atraso mais arrumando cabelo, porque esse cabelo aqui é muito prático. Às vezes eu penteio só com os dedos. Né? Então, foi uma escolha que eu vi também
que eu tive de ter mais tempo, mais qualidade de vida e de me arrumar mais rápido, né? Então, assim, todas as escolhas que a gente faz hoje vai comprometer o nosso amanhã. E aí, querido, para que a gente viva uma vida de acordo com aquilo que Deus planejou para... Léa, mas eu não sei o que foi que Deus planejou para mim. Mas se a gente buscar em Deus, Ele vai mostrar para a gente o que é que Ele tem para nós. Miqueias 6:8, ele já nos dá alguns passos, né? Isso aqui é muito amplo, o que está descrito em 6:8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que é que Ele exige de ti, que pratiques a justiça, ames a fidelidade e ande humildemente com o teu Deus. E isso aqui é muito amplo, é dentro da vida inteira, existe 8 esferas da nossa vida, mas a gente vai se delimitar somente em 4, né? Que essas 4, elas são essenciais e elas exigem de nós tempo e atenção para que a gente viva, de fato, um propósito. E a primeira área da nossa vida que a gente precisa estar muito atento é a nossa área espiritual. Lá em 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 18, 2 Pedro 3, 18. Aleluia. 2 Pedro 3. Diz assim a palavra do Senhor. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória para sempre. Amém. Então, é uma das áreas que a gente precisa avançar. E até para a gente crescer na área espiritual, a gente precisa traçar metas e objetivos para ela. Todas as áreas da nossa vida, a gente precisa traçar metas e objetivos, alvos, porque senão a gente vai ficar sem direção. Se eu não tenho uma meta, eu não tenho um objetivo, eu não vou levantar recursos e meios para que eu alcance aquilo que eu estou almejando. Quando se vai fazer, por exemplo, meu marido que trabalha na área de manutenção preventiva, e eles precisam... Preventiva, né, amor? É que ele vive mudando, preventiva, corretiva, e tem hora que eu erro. Mas, assim, eles precisam de um planejamento, de um órgão. Para corrigir um equipamento, é necessário que tenha os elementos, que tenha tudo que precisa para corrigir aquilo ali. Então, se não tem, se faltou algum componente, aquela peça, aquele motor não vai funcionar, ele vai ficar parado. Então, se não for planejado antes peças para repor o desgaste dessas máquinas, eles vão ter uma perda, eles vão ter um tempo que que ele trabalha com britador vai ficar parado, né? E vai deixar de produzir. Então, não é diferente de nós. Se a gente paralisa alguma área da nossa vida, as outras não vão funcionar legal. Não vão, vai atrapalhar tudo. É como uma engrenagem. Se travar, vai parar de funcionar as outras coisas. E a área espiritual, ela é de extrema importância. E a maturidade espiritual, a gente pode considerar como ponto de partida para que toda a nossa vida, inclusive para fazer as escolhas corretas, ela precisa estar alinhada. Porque se eu não tenho a direção de Deus, se eu não tenho maturidade para fazer escolhas nas outras, às vezes, uma escolha financeira, se eu não tenho maturidade espiritual, eu vou escolher aquilo que me satisfaz. Não, porque eu quero, é isso que está na moda, é isso aqui que está valendo e tal. Eu não vou ter maturidade, eu não vou ter sabedoria. A falta de maturidade vai me faltar sabedoria para fazer uma aquisição na hora certa, por exemplo, um investimento numa coisa certa.
né? Então, quando a gente tem essa maturidade espiritual, a gente tem o discernimento de Deus, a gente tem a orientação de Deus. E isso é muito importante. A gente precisa entender que o crescimento espiritual, ele não é uma opção. Ah, não, essa área aqui eu vou deixar de lado, eu vou focar nessa aqui. Não, não é uma opção, é uma necessidade. Eu preciso amadurecer espiritualmente. Se a gente, para ter, por exemplo, saúde física, né? Saúde física, a gente precisa de muitas coisas. Não é só fazer exercício, gente. Tem gente que se mata na academia e depois se mata no prato de comida. Aí não vai bater o negócio, né? Então, assim, a gente precisa de disciplina, a gente precisa de instrução, a gente precisa de foco, né? Então, se o nosso corpo, para a gente ter saúde física, a gente precisa exercitar, para ter a saúde espiritual, a gente também precisa se exercitar. E quem faz algum tipo de atividade física, tem que fazer todo dia, não é? Não é, queridos? Aí o pessoal, meu marido mesmo, assim, é um exemplo de fitnesa que existe, porque se depender dele, ele pedala todos os dias, sabe? Acorda de madrugada para fazer. Eu admiro, eu não tenho a mesma disposição que ele ainda, mas é uma meta, queridos. Eu, pelo menos, já coloquei como meta, né? Então, assim, eu já estou me organizando, levantando recursos para fazer. Não sei se chegarei ao nível dele, mas eu farei, porque é importante. Então, assim, da mesma forma que a gente se exercita fisicamente, para que o nosso crescimento espiritual, a nossa maturidade espiritual seja alcançada, é preciso exercitar-se na palavra, na oração, na adoração, na leitura. Isso é importante. Se a gente não priorizar isso, não vai acontecer, as outras áreas não vão fluir legal. Tá? A gente precisa ler com frequência e diariamente. Com frequência e diariamente. A gente não pode esquecer disso. Se a gente tomar conta da nossa vida espiritual, todas as outras áreas irão acontecer de forma organizada e alinhada. E eu quero desafiar vocês nessa noite a fazerem isso. A segunda área é a área intelectual. Romanos 12, 2. Aleluia. Romanos 12, 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que a gente tem visto muito nos estudos científicos da neurociência que tem que se falado? A mente, assim como os nossos músculos, precisam ser exercitados. E uma das formas mais simples e eficazes de exercitar a mente chama-se leitura. Leitura. Só que isso, para que a nossa mente seja saudável, a gente precisa fazer isso de forma organizada e também com propósito, né? No texto de Romanos 12, 2 que a gente viu, a gente percebe alguns pontos interessantes, né? Na primeira parte do versículo existe uma advertência. Deus está dizendo: não se amoldem ao padrão deste mundo. A gente já sabe que o mundo, a sociedade que a gente vive e o sistema, eles nos pressionam, nos levam, querem nos dirigir, nos orientar, dizer como que a gente tem que ser, fazer e agir, o que a gente tem que consumir. Então, esse é o padrão do mundo. Quando ele diz assim, não se amoldem, não se formem da forma que o mundo quer que vocês sejam. É assim que Deus está dizendo para a gente, né? Se o Senhor, na sua palavra, nos adverte que a gente não deve se amoldar ao padrão do mundo, é porque Ele sabe o quanto é perigoso e maligno esse padrão, né? Mas o texto também nos apresenta uma escolha. Ele diz assim, logo em seguida ele disse assim: mas transformem-se, ou sejam transformados pela renovação da vossa mente. Então, quando a gente conhece
o problema que a gente está enfrentando, a gente tem a metade do problema já resolvido. Se eu estou lidando com uma enfermidade e eu desconheço, eu não sei como proceder, como tratar, o que evitar, o que tomar. Mas se eu sei qual a causa dos sintomas que eu estou apresentando, eu vou no médico, ele tem a causa, ele vai diagnosticar, vai receitar para mim aquilo que é necessário para que eu fique boa. Então, quando a gente conhece o problema, a gente já sabe que o problema que a gente enfrenta é a pressão do mundo para que a gente se amolde a esse padrão. Então, o que a gente tem que fazer? Usar o remédio contrário a esse. Não se amoldar, né? Porque de que forma eu posso não me amoldar? O próprio texto de Romanos 12:2 responde, ele diz, pela renovação da vossa mente. À medida que que a minha mente é alimentada pelas Escrituras, pela palavra, à medida que eu sou direcionada por essa leitura, por essa adoração, por essa busca, que eu faço uma prática, um exercício disso, isso é constante na minha vida, como beber água, eu torno isso uma necessidade, como me alimentar e dormir, a minha mente começa a ser renovada. A minha mente começa a ser transformada, do jeito que a palavra de Deus diz. E com isso, os nossos pensamentos e, consequentemente, as nossas ações, elas vão mudando também. E as nossas ações estão muito direcionadas às nossas escolhas, aquilo que a gente vai fazer. E como resultado, o texto também nos diz o que nós recebemos. Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hebreus 5,14 diz o seguinte, eu vou abrir aqui rapidinho. Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Esse alimento sólido é a palavra de Deus. Ela me torna apta para discernir entre o bem e o mal, entre escolher o que é certo, o que é bom, o que é que o Senhor quer de mim. E a terceira área que a gente precisa também se preocupar é a nossa área física. Queridos, e aí falou muito comigo essa parte, tá? Por isso que eu resolvi compartilhar com vocês. Para que a gente possa fazer as melhores escolhas nessa área, não basta só as pessoas dizerem, tu tem que fazer exercício. Não basta só teus pais ficarem implicando, tu precisa fazer exercício por causa da tua saúde. O espelho também diz que tem que se exercitar, está ficando flácida, né? Não basta só isso. Para mim, queridos, algumas coisas precisam ser chocantes, sabe? Para que eu possa... Então, assim, quando Deus intervém, quando Ele usa todos os subterfúgios, todas as pessoas que Ele pode usar para dizer, para eu fazer alguma coisa, eu não faço, aí Ele vem e diz assim, então eu vou entrar, né? Eu vou te dizer. Né? Então, quando Ele fala, eu queria que vocês abrissem 1 Coríntios 6, do 19 ao 20, tá? Existem 3 verdades nesse versículo a respeito do nosso corpo. Né? O nosso corpo é um mordomo de Deus, é templo do Espírito Santo e ele foi feito para glorificar a Deus. E eu queria que vocês repetissem isso comigo, porque eu estou repetindo isso, para eu entender e tomar uma decisão a respeito disso. Vamos lá, meu corpo é um mordomo de Deus. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Meu corpo foi feito para glorificar a Deus. E de que forma a gente pode cuidar, queridos, dessa nossa área física? Antes eu vou ler 1 Coríntios 6, do 19 ao 20, para a gente ir para... De que forma? Bem prática. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo?
Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o vosso próprio corpo. Amém, queridos? Então, é por isso que nós somos mordomos, o nosso corpo é mordomo de Deus, é por isso que ele é templo do Espírito Santo e que nós precisamos glorificar a Deus com ele. E de que forma a gente pode fazendo isso? A gente precisa ficar atento em relação ao pecado, por exemplo. Não é só a falta de atividade física, queridos, não é só a alimentação inadequada, mas o pecado também destrói o corpo, destrói a matéria, esse templo do Espírito Santo. Salmos 32, no verso 3. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Né? Isso Davi relatou quando ele tinha cometido o pecado, que você já conhece a história. Então, ele havia pecado contra o corpo dele. E, por conta disso, o corpo dele sofria as consequências, enfermidades, né, por conta disso. Então, a gente precisa ficar atento em relação ao pecado. Também a gente precisa cuidar do que a gente come, tanto na qualidade quanto na quantidade. A gente sabe que alguns alimentos são, como eu costumo dizer para o Vitor, veneno. É veneno. Ele quando vai para a roça, a prima dele gosta de fazer miojo, né? E ele diz assim, ele sempre que a gente vai no supermercado, ele, mãe, compra um miojo para mim. Agora ele já não pede mais. Ele diz assim, eu nem vou pedir, porque eu sei que a senhora não vai comprar, porque a senhora disse que é veneno. Eu disse assim, meu filho, eu te amo tanto que eu não tenho coragem de te dar soda cáustica para te comer, para te tomar. Da mesma forma, eu não vou comprar isso aqui para você comer, porque isso aqui vai destruir todo o cálcio que tem no seu corpo. Entendeu? Eu tento explicar da forma biológica, genética, toda forma possível. E aí ele fica, às vezes, assistindo, eu digo, não, eu não vou comprar. Simples assim. E também é importante, queridos, que a gente se exercite regularmente fazendo as atividades físicas. A quarta área, eu já estou finalizando, queridos, é a área social, que também é muito importante, tá? E elas estão relacionadas aos relacionamentos e às amizades que nós nutrimos, que são também escolhas vitais para a nossa vida, né? E a primeira esfera desse relacionamento chama-se família. Depois de Cristo, a família é prioridade máxima de cada um de nós. Depois de Jesus Cristo, a minha família é prioridade máxima para mim. Então, me relacionar com os meus familiares, dar atenção, conviver com eles. Tem gente que tem prazer em estar fora de casa, tem prazer em estar com outras pessoas do que estar com a sua família. Então, se isso acontece, é preciso ser corrigido, a gente precisa buscar em Deus essa correção. A outra esfera são os amigos próximos. Provérbios 27, 17 diz, os amigos vêm e vão, mas há amizades, há amigos mais chegados que irmão. Eu acho que é esse o que diz Provérbios 27, 17. As amizades, elas são presentes de Deus para nós e é importante que a gente venha cultivá-las, principalmente aquelas amizades que nos encorajam, que nos impulsionam na nossa caminhada de fé. Né? Aquele que nos dá bons conselhos, que nos fala não o que a gente quer ouvir, mas o que a gente precisa ouvir. Né? Esses são os nossos amigos de verdade. E a gente tem exemplo de uma amizade muito interessante que nos traz muitas coisas em comum entre eles. Davi e Jonatas, por exemplo, o que eles tinham em comum, que serve como balizador para a gente nutrir as nossas amizades e desenvolver outras amizades também. Eles se submetiam à mesma autoridade, eles conheciam o mesmo Deus, eles seguiam o mesmo caminho, isso é importante. Eles ansiavam pelas mesmas coisas, tinham os mesmos sonhos, eles fortaleciam e encorajavam um ao outro em Deus. Então, se existe
alguma ideia, algum rabisco de base, de modelo. Leiam a história de Davi e Jonatas, é muito interessante a amizade deles, né? E eles têm essas coisas em comum. A terceira esfera dos relacionamentos são os nossos colegas de trabalho. Romanos 12, 18. Esse eu vou ler que é importante. Ele também vai balizar a próxima esfera. Romanos 12, 18. Diz assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. Então, a gente tem que fazer todo o possível para viver em paz com todos, né? No nosso ambiente de trabalhos, querida, a gente lida com todo tipo de pessoas, né? Muita gente mesmo. Quem trabalha em escola, então, é um campo assim muito vasto, porque vai dos alunos aos porteiros, aos colegas de sala e todas as esferas. Então, é importante que a gente saiba lidar com respeito e com empatia com todos, né? Mas quanto mais a gente permite que ele observe, essas pessoas que a gente convive no ambiente de trabalho, observem as nossas palavras e as nossas ações, mais eles verão a imagem de Deus contemplada em nós, né? Mais eles verão Deus através de nós. Então, olha a responsabilidade que a gente tem também neste local. A quarta esfera são os vizinhos e as pessoas desconhecidas. A gente precisa ser amigável, a gente precisa ser respeitoso, ofertar um sorriso, uma palavra de encorajamento. Na rua que eu vivo, que eu moro, queridos, assim, a minha vizinhança, cada um tem a vida muito parecida com a minha. Sai de manhã para trabalhar, chega de noite, se vê às vezes quando sai no portão, quando vai pegar o carro. Oi, vizinho, a gente não sabe nem o nome. Eu nem sei o nome da minha vizinha da esquerda. Como a minha casa é da esquina, eu não tenho vizinho da direita. Eu tenho do fundo, que eu também não sei. Ela é crente, eu chamo ela de irmã. E a do lado é vizinha. Só, oi, vizinho, oi, vizinha. Né? Então, assim, a gente faz o possível para ser cordial, para ajudar. Várias vezes essa minha vizinha que é nova do lado, é uma casa de aluguel, várias vezes ela já dormiu e deixou o portão dela aberto. Algumas vezes o Luiz acorda para pedalar e lê, o portão está aberto. Eu vai, irmão, fecha o portão. Outro dia a cachorrinha estava do lado de fora. A gente botou o cachorro para fora e fechou o portão. Então, saía e deixava o portão fechado. A gente pensava, não tenho nada a ver, não é a minha casa. Né? Não, mas a gente faz, porque aquilo que a gente gostaria que fizessem conosco, a gente faz com o próximo, né? Então, é preciso que a gente esteja também disposto a buscar meios para alcançar esses objetivos e essas metas. Se a gente atentar para essas 4 esferas da nossa vida, em cuidar, em nutrir, em estabelecer metas e prioridades, nós iremos viver de forma plena nesta terra, tá? A gente precisa melhorar algumas coisas, ajustar o que precisa ser ajustado, mas tudo isso depende de nós, quando a gente estabelece isso como prioridade para a gente. Eu preciso melhorar em que área da minha vida? Onde eu preciso ajustar, né? E aí a gente faz o quê? Pede ajuda, orientação, sabedoria do Espírito Santo. Eu sei que alguns aqui têm vizinhos muito difíceis, mas a gente precisa orar por esses vizinhos. O que eu já aprendi, queridos, enquanto mais tu tem alguém que te importuna, é você, ele está te importunando, ele te escolheu para tu dizer, meu Deus, eu fui premiada para ser importunada por essa pessoa, mas na verdade Deus está sendo misericordioso com aquela pessoa, porque Ele está te usando para interceder por aquela vida. Né? Então, a gente precisa olhar dessa forma. É assim que Deus trata. E quando a gente ora por quem nos persegue, por quem nos incomoda, por quem... Às vezes a gente diz assim, Jesus, salva e leva. Né? A gente às vezes deseja assim, salva a criatura e leva para junto de ti. Mas a gente, até para que isso aconteça, para ele ser salvo, a gente tem que orar, né? Para Deus alcançar o coração dele. Então, assim,
A gente precisa fazer algumas coisas, por exemplo, organizar a nossa rotina de devoção, estabelecer um horário, acordar mais cedo, determinar a leitura e oração da palavra, organizar os nossos momentos em famílias, e aí a gente tem um culto no lar, o passeio, uma caminhada, uma pizza, fazer um bolo e comer em família, comer uma pipoca junto, alguma coisa que seja, né? Fazer leituras e estudos, investido em livros, em bíblias, para melhorar o nosso intelecto, para que a gente possa crescer intelectualmente. Listar o que a gente precisa mudar nos ambientes de trabalho nosso, com as pessoas que a gente tem. Aquela fulana de tal, eu preciso melhorar nisso, assim, assim. Eu já sei que ela faz assim, então, quando ela vier assim, eu vou agir dessa forma, né? Então, quando a gente lista, quando a gente estabelece essas prioridades, a gente traça essas metas, se a gente deixar só no campo da mente, a gente esquece. Vai passar batido. Então, é importante que a gente registre. Cultivar as amizades, aquela amiga que você nunca mais mandou uma mensagem para ela, não está vindo ela na igreja, manda uma palavra de Deus para ela, estou sentindo tua falta no culto, irmã, está tudo bem, né? Então, vamos cultivar essas amizades, vamos melhorar a nossa alimentação, vamos cortar o açúcar ao máximo, queridos, ele é responsável por muita coisa ruim no nosso corpo. E vamos praticar exercícios físicos, tá? Isso serve muito para mim, de verdade. Por isso que eu deixei aqui por último, para eu falar, para eu não esquecer. Mas eu já tenho uma bicicleta, eu já tenho os pezinhos, eu já tenho para as pernas. Eu só preciso organizar agora a minha rotina. Gente, eu comprei até um programa Pilates na Parede, que diz que o negócio é bom. Olha, os recursos, o investimento eu já fiz. Agora eu preciso traçar a minha rotina para esses exercícios, tá? E que isso seja um incentivo para você. Eu não sei qual área da sua vida você precisa traçar metas e objetivos, mas eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Que você possa pedir essa ajuda, essa sabedoria, essa direção do Espírito Santo, para que área da sua vida você precisa alinhar, né? Convide Ele para listar essas prioridades, listar essas metas, convide Ele para fazer. Eu vou convidar Jesus todo dia para fazer exercício comigo, gente, porque Ele sabe o quanto eu não gosto, né? Eu já mudei muita coisa na minha vida, porque eu acho, tipo assim, ó, sério, hoje já tem alguém que faça meus cílios e minha sobrancelha na minha casa. Porque às vezes eu passava de tempo sem fazer, porque eu achava uma perda de tempo ir para o salão e ficar esperando, e um monte de mulher conversando, e um monte de coisa para fazer na minha cabeça que não parava, né? Então, assim, Deus ele tem sido muito maravilhoso comigo, né? Então, eu vou começar a fazer os exercícios em casa, que vai ser uma motivação para eu ir para a academia. Em nome de Jesus, né, amor? Ele já disse que esse ano ele matricula e ele vai me levar junto com ele. Eu amém. Em nome de Jesus. Então, queridos, vamos estabelecer as nossas prioridades, vamos pedir ajuda para Deus, né? Naquilo que área da nossa vida a gente precisa ser alinhada, ser ajustada pelo Senhor. Deus amado, Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigada pela tua fidelidade, Deus, obrigada porque tu nos ensinas. Obrigada porque tu nos chamas a atenção, tu nos adverte, porque o Senhor é um Pai maravilhoso, um Pai amoroso, um Pai zeloso, que deseja o melhor para cada um de nós. Nós queremos pedir a Ti, ó Consolador, Conselheiro, Espírito Santo, nos ajuda, nos direciona, nos mostra o que precisamos ajustar nas nossas vidas, qual área das nossas vidas precisam estar alinhadas à Tua vontade, que prioridades precisamos estabelecer, meu Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, nos capacita, nos instrui, nos auxilia,
Abre as portas para que alcancemos os recursos necessários, meu Deus. Nos dá coragem, Senhor. Nos dá disposição. Se precisamos perdoar alguém, se precisamos pedir perdão a alguém, Senhor, nos capacita, nos ajuda a tomar a decisão, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que possamos nesse início de ano, nesse segundo mês que estamos adentrando deste novo ano, estabelecer as metas e as prioridades que o Senhor tem para que alcancemos aquilo que o Senhor preparou para nós. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, abençoe cada um dos teus filhos, meu Deus. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Te adora, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade.